Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o Superintendente de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campos, Marcel Cardoso. Marcel, só para terminar algumas questões que ficaram do bloco passado. Delação premiada, antes e depois, sem ela a gente não teria nem a ponta do iceberg? Sem delação premiada, você não demoraria mais a buscar as informações e as provas que eram necessárias. Você acha que essa pressão pela delação premiada faz com que haja alguns exageros, em que pese a gente saber que quanto mais mentiras ali, agravamento de pena? Você acha que tem gente agindo realmente só com o fígado? Não. Tem um sentimento, assim, acho que as pessoas acabam caminhando, né, no sentido, quando elas estão presas e tal, acabam acordando para a realidade que elas foram colocadas diante dos atos errados, ilícitos que elas cometeram, e aí acabam na ânsia de tentar até mostrar para a sociedade que ela errou, apresentar também os outros culpados e componentes da operação, do esquema fraudulento. O próprio presidente do grupo JBS lá, ele deu uma entrevista, acho que para o Valor Econômico, e falou isso. Eu vi ontem à noite, que eles assumem o erro e agora eles querem se repactuar com a sociedade, mostrar para a sociedade quem fazia parte daquilo como uma forma de pedido de perdão e de desculpa deles, do grupo, para a sociedade. Marcelo, mudando agora de assunto, vamos falar um pouco da experiência vivida por você. Como surgiu a oportunidade, como surgiu o convite e qual é a sensação de estar hoje ocupando um cargo de extrema relevância dentro do organograma da Prefeitura de Campos? Eu conheci Rafael, né, na verdade, até por dois momentos distintos. Eu conheci pessoalmente por uma questão na rua, né, para ajudar uma pessoa que estava em situação de rua ali, e ele estava perto, e depois, mais próximo dele do que ele pensa, na Câmara de Vereadores, quando eu atuei na assessoria do hoje presidente da casa, o vereador Marcão. E aí, por conta de uma certa trajetória, ele acabou, o Rafael, o prefeito hoje, convidando para, junto com um outro grupo de pessoas, elaborar seu programa de governo, né? E para ele apresentar isso durante a campanha. Então, até um ano antes da eleição em si, a gente já vinha trabalhando em torno da construção do programa de governo. E aí, com a vitória dele, em 2 de outubro do ano passado, depois, durante a transição, eu participei da equipe de transição em algumas áreas específicas, como desenvolvimento econômico também e agricultura, e por uma visão mais ampla, de ter construído o programa e de ter uma noção mais integrada do governo, me convidou para assumir a Superintendência de Planejamento, para poder coordenar essa integração das políticas públicas, né, e a efetivação e a entrega das suas propostas apresentadas na campanha. Marcelo, você esperava uma vitória do grupo em primeiro turno? Já. No primeiro turno já imaginava, fiquei surpreso com a quantidade dos votos. Achei que não seria um pouco mais apertado, mas imaginava no primeiro turno. Eu conversava com algumas pessoas até que em outras eleições tinham optado por candidatos que não eram da oposição. Então você já tinha essa ideia assim, nas caminhadas que a gente fazia, você via esse sentimento que foi crescendo aos poucos, né? Na reta final, ali do meio de setembro para frente, Rafael conseguiu conquistar esse grupo de indecisos ali, que foi o responsável por essa diferença, aquela margem que foi responsável por essa diferença. Marcel, todo governo municipal, e o de Rafael é um exemplo claro disso, da esperança. E aí começa a gestão, 2, 3, 4 meses, e naturalmente, tanto na Câmara também, né, como no Executivo, a espuma baixa, e aí as críticas surgem de todos os lados, até porque a esperança também depositada é em resolução. E para muitos, resolução rápida e imediata. Você, como secretário municipal, e o governo em si, está preparado agora para esse fim desse amor passional para essa discussão mais crítica? Existe uma tradição dos 100 dias, né? Até aqueles 100 dias as pessoas esperam, né? Existe essa cultura no Brasil
e depois começam as cobranças, que são legítimas, porque as pessoas querem respostas do que você prometeu, do que você se colocou à disposição a fazer pelo município. Só que o município vive uma realidade, assim como vários outros também, mas Campos tem as suas particularidades, de um endividamento muito forte, de um orçamento muito engessado que foi criado uma realidade econômica distinta, agora que teremos um novo plano plurianual, uma nova lei orçamentária. Mas a população está no seu total direito, isso a gente não vai negar e nem vai questionar. Só que o sistema público ele tem suas regras, né, suas particularidades, que em alguns casos impedem você apresentar soluções mais rápidas. Os trâmites, né, você tem a passagem por órgãos de controle, por órgãos de tomada de preços e de efetivação do serviço em si ou da entrega de uma determinada obra ou coisa assim. O governo está trabalhando no sentido de elencar os problemas mais graves do município, já tem isso, e atuando para resolver aqueles problemas, centrando forças para aquele problema. E aí a gente resolve um, caminha para trabalhar o outro, principalmente nas questões, no que a gente identifica como os maiores anseios da população, que estão relacionados à saúde, à educação e a transporte. Nós temos aí dois grandes, né, hospitais públicos em Campos, o Ferreira Machado e também o Hospital Geral de Guarulhos, e há realmente reclamações contundentes, principalmente na questão estrutural. Aí você entra novamente no tradicional 100 dias. Você acha que, na opinião sua, como membro do governo, as respostas iniciais das cobranças estão sendo dadas a contento? Nós conseguimos minimizar alguns problemas que estavam nessas duas unidades. Eu, inclusive, visito constantemente, até para ajudar a direção dessas unidades a resolver alguns problemas. Nós temos uma falta de espaço, até porque esses hospitais eles foram construídos por um determinado grupo populacional e hoje isso aumentou, né? E ele atende também uma população regional. E até por conta da crise financeira, as pessoas, e do alto número de desemprego, as pessoas acabaram perdendo seus planos de saúde e tiveram que migrar para o atendimento dos hospitais municipais, estaduais, no caso de outras cidades, aqui são os nossos municipais. Mas o que a gente consegue resolver no curto prazo, dentro de 100 dias, tanto no Ferreira Machado quanto no HGG, foi feito, como a questão de climatização, resolver determinados espaços que estavam sem condições de uso, ampliar a área de repouso masculino ou feminino dessas unidades, a questão do elevador do Ferreira Machado, para que os pacientes possam ter mais conforto para se deslocar dentro da unidade. Isso já foi feito, já está sendo resolvido. Tá? E agora a gente está numa fase de trabalhar mais o planejamento dessas unidades para poder entregar até obras, como o próprio Hospital Geral de Guarulhos tem uma obra, uma grande obra. O Hospital São José, que não tem ainda os seus equipamentos, tem a construção, mas não tem os equipamentos, nem foi feita dotação orçamentária para a compra desses equipamentos, né? Que na verdade vai se tornar uma UPH, que ele não foi projetado para ter o centro cirúrgico, então ele vai funcionar como uma unidade pré-hospitalar, assim como de Travessão, Sandu e outras que tem no município. O hospital, nós temos o de Guarulhos e o Ferreira Machado. Marcel, aí entra naquele ponto das unidades básicas de saúde e as estratégias da saúde da família. São projetos que, se bem feitos, podem minimizar esse atendimento dos hospitais? Podem, porque você vai trabalhar na atenção básica, que deve ser a prioridade do serviço público de saúde, porque você consegue resolver inúmeras doenças, né, até na casa da pessoa, né? Próprias questões relacionadas à nutrição, a saneamento básico, diminuem o acesso aos hospitais, que devem trabalhar especificamente os casos mais graves. Então a gente precisa do que a gente chama de unidades resolutivas, né? Você identifica pela atenção básica
a doença, a patologia que a pessoa tem e vai trabalhando junto aos programas de estratégia de saúde da família com as unidades resolutivas, se o caso necessitar de uma internação ou de uma operação cirúrgica, e aí você faz um encaminhamento para os hospitais. Pela falta do programa Desmonte, que houve do programa Estratégia da Saúde da Família, que já se chamou Médico de Família, Programa Saúde da Família, os hospitais acabaram sobrecarregados, porque as pessoas têm aquela visão de uma unidade que funciona 24 horas, que vai resolver aquela doença que ela tem, a patologia dela. Marcel, quando se está em crise, algumas coisas precisam ser, digamos, comemoradas. Quais são os 3 pontos mais fortes que a Prefeitura de Campos já deu à identidade de vocês? Por exemplo, as pessoas discutiram-se muito que o salário não ficaria em dia, o salário está em dia. A questão da coleta de lixo também me parece que caminha dentro da normalidade. Mas se você pudesse falar assim, essas são as bandeiras iniciais, as conquistas concretas, quais que você elencaria? Primeiro, diálogo. O governo vem dialogando com todos os setores da sociedade, inclusive existem grupos representativos da sociedade que nunca tiveram contato com o prefeito ou estiveram dentro da prefeitura. Eles hoje participam de reuniões com o próprio prefeito, não só com representantes, né? Fora o diálogo feito pelos secretários junto a esses grupos, e também na construção das políticas. O nosso plano de metas, por exemplo, realizamos 11 audiências, né, com vários eixos em vários locais da cidade e também na Câmara de Vereadores. Outros órgãos da Prefeitura, da Administração, também vêm trabalhando essa prática de promover audiências e reuniões abertas para que os grupos e a população possam participar da discussão e da construção das políticas. Um segundo ponto é a transparência. O governo vem apresentando suas contas, abrindo o seu orçamento, já fez essa apresentação na Câmara, em outros órgãos, outros setores, outras entidades que estão presentes no nosso município. Reformulamos o portal da transparência, dando mais informações, até no sentido de orientar, mostrando como que é composto o orçamento, qual é o tipo, não só aquela questão do CNPJ ou CPF do prestador de serviço, o nome, o valor e o órgão que foi feito o serviço. E o terceiro ponto, mas até sem ordem de importância, o que você colocou do pagamento, né, dos servidores, eu até digo do pagamento de serviços que são feitos. Então, em 2017, o município está totalmente adimplente com suas contas, com o pagamento dos seus servidores na administração. Vamos falar um pouquinho agora também sobre alguns legados, né? Algumas heranças deixadas. Uma das que estão mais comentadas se refere aos RPAs de dezembro e também às dívidas com o pagamento dos royalties, né? Ou seja, aqueles empréstimos realizados pela ex-governadora do estado. Como é que estão esses 2 pontos? O RPA, em relação a dezembro, né, tem uma auditoria que foi realizada para poder identificar onde estavam os erros, quem trabalhou, quem não estava trabalhando, qual era o valor dos pagamentos. Parece que existia uma diferença bem considerável de valores para mesmos serviços que eram feitos, para poder identificar o montante disso, apresentar aos órgãos competentes de investigação, para poder se fazer o pagamento. Quem trabalhou realmente tem que receber, claro, né, pelo serviço que prestou ao município e à população. O pagamento dos royalties, né, existe um questionamento em relação à forma como foi feita. Eu não conheço o contrato no todo, eu conheço alguns detalhes até por conta da ação na Câmara de Vereadores, do tempo, do percentual que isso é colocado para se pagar pela Prefeitura. Marcel, tem 2 minutos para terminar esse bloco, mas nós sabemos que há um déficit mensal de aproximadamente 43 milhões. Isso. Qual é a criatividade para trabalhar com 43 milhões a menos? Difícil, né? A gente reduziu esse déficit em torno aí de uns 10, 12 milhões, com corte de alguns contratos que não são necessários para a administração,
com redução de custos da administração, contas de luz, contas de água, combustível, redução dos cargos comissionados, para a gente poder equalizar, chegar a uma equalização do orçamento, para a gente poder ter dinheiro, ter recurso para poder investir no município. Isso dificulta, esse déficit dificulta a ação nas ações mais imediatas que a gente precisa. Fora o déficit mensal, a gente tem o recurso que tem que ser destinado ao pagamento dos royalties do petróleo, né, durante 10 anos, que é da casa aí de 1 bilhão pagar, e as dívidas que a gente tem contraídas, que o município já vem contraindo há muitos anos, né, com órgãos federais e outros órgãos, para poder realizar seus serviços e que também acaba impedindo a dotação para determinados serviços no município. Nós estamos aqui conversando com o Superintendente de Planejamento, Marcel Cardoso. Vamos ao intervalo e voltamos para o terceiro bloco.